Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Assim, eu ganhei muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema, tem muitas empresas. Então as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Porque é muito... Gospel está captando algo fortíssimo vindo lá do trono da fama, passando pelos bastidores da igreja e aterrissando direto na boca do povo. Minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel, se ajeitem na cadeira, apertem os cintos da revelação e orem para não cair da fé. Porque o que vamos contar hoje é um daqueles casos que dividem águas, tipo Moisés no Mar Vermelho. Hoje nós vamos falar dele, ou seria dela? Uma estrela gospel que brilhou como poucos, mas que também enfrentou um dos maiores furacões de identidade já vistos na música cristã brasileira. Estamos falando de Josta A, que depois se tornaria Ela Viana. O nome mudou, o visual mudou, mas o impacto, esse continua sacudindo ministérios, quebrando paradigmas e deixando o povo crente embasbacado. Você lembra daquele menininho franzino de cabelo lisinho que pisou no palco do programa Raul Gil, lá pelos idos de 2009, e arrancou lágrimas até dos mais durões? Pois é, ali nascia uma estrela gospel mirim, uma criança com voz de anjo que fazia muita gente dizer, é talento dado por Deus. E não era força de expressão não, anteninhas. Era o mover. Gente, Jota não era só mais um no coral da igreja. Ele era praticamente o Davi enfrentando o gigante da indústria fonográfica secular. Com Agnus Dei, ele arrepiava até a escada da unção. Chegou a gravar pela Central Gospel Sim, a gravadora do pastor Silas Malafaia, e foi visto como uma promessa para renovar a música cristã no Brasil. Mas como já diz o ditado do reino, quem vê palco não vê bastidor. O que ninguém sabia é que por trás daquela afinação celestial, havia um coração em conflito. E minha antena gospel começou a captar umas interferências, uns sinais confusos. O menino prodígio começou a sumir dos holofotes. As agendas esvaziaram. Os rumores começaram. Muitos perguntavam, cadê o JA? Outros cochichavam nos grupos de WhatsApp das irmãs do coque. O menino tá estranho. Tá mudado. Não é mais o mesmo. Aí veio a bomba profética reversa. Em plena era digital, Jota reaparece nas redes com visuais diferentes, cortes ousados, looks mais livres e declarações bombásticas. Primeiro se assumiu bissexual. Depois, revelou estar em processo de transição de gênero. E o nome? Agora era ela. Eita glória, ou seria misericórdia? O reboliço foi grande. Sites gospel, blogs seculares, líderes, crentes de berço, novos convertidos. Todos queriam saber, o que aconteceu com o Jota? E é essa história completinha, sem sensacionalismo barato, mas com a verdade nua e crua, que a gente vai contar aqui no canal. Por isso não sai daí não, minha anteninha. Porque essa pauta não é só sobre fama, é sobre fé, identidade, trauma, igreja, julgamento, graça e redenção. Será que a promessa se desviou ou se reencontrou? A voz do altar virou eco da rebeldia? Ou será que tem mais coisa entre o céu e a terra do que prega a nossa teologia? Hoje você vai saber tudo. E no final, como sempre, a conclusão. Eu deixo com você. Depois de encantar o Brasil com sua voz angelical, Jota parecia ter um caminho traçado no céu da música gospel. Era presença constante nos púlpitos, nos congressos, nos cultos jovens. A cada nota que ele soltava, era um arrepio coletivo nas igrejas. Muitos diziam, esse aí é separado por Deus. Mas minha antena gospel captou que havia uma guerra sendo travada, não do lado de fora, mas por dentro. Então, eu lembro que, como nós morávamos na divisa com a Bolívia, o meu pai ele ia até a Bolívia, comprava os CDs da Cassiane e trazia sério para casa. Eu acho que a igreja em si, como ela já tem tanta musicalidade, as pessoas estão todo momento ouvindo música, eu acho que você acaba de alguma forma criando, né, um desejo pela música ali. E nessa eu comecei a me envolver, comecei a cantar. E os meus pais viram que não era só tipo uma brincadeira de uma criança, era o que eu realmente gostava. Uma batalha daquelas que não se prega no púlpito, mas se chora no travesseiro. O silêncio que gritava. Com o tempo, o brilho do Jota foi dando lugar ao silêncio. Sem explicações. Sem escândalos. Sem discos novos. Os seguidores mais atentos notaram que o cantor estava se afastando. E o afastamento era não só dos palcos, mas também da igreja, da vida pública gospel.
Uma ausência que ninguém conseguia decifrar, mas que era sentida. E foi nesse silêncio que o grito da identidade começou a surgir. Em 2020, Jota ressurge nas redes sociais com um posicionamento firme, se assume bissexual. O impacto foi imediato. Para muitos, foi como uma bomba em pleno culto de domingo. Alguns se chocaram, outros se calaram, outros se afastaram. E muitos, infelizmente, apedrejaram. A promessa virou polêmica. E como diz aquele ditado cristão bem antigo, onde o amor esfria, o julgamento esquenta. A transição e o nascimento de Ela Viana. A história que parecia já ser chocante para muitos ainda guardava outro capítulo ainda mais controverso. Jota revelou estar em transição de gênero. Isso mesmo, o menino que cantava Agnus Dei e levava multidões às lágrimas passou a viver publicamente como Ela Viana. Cirurgias, feminização facial, redesignação corporal, novo nome, nova estética, nova vida. Ela surgiu dizendo em alto e bom som que agora estava vivendo a melhor fase de sua existência. Disse que por muitos anos viveu enclausurada dentro de um corpo e de uma religião que não permitiam que ela se expressasse plenamente. Em entrevistas, contou que foi julgada, abusada psicologicamente e que até pensou em desistir da vida. Deus é o quê? Sim. Né? Eu vou entrar num assunto meio polêmico aqui. Pode entrar, boa. Tipo assim, existe uma certa pureza que eu acho que ainda é preservada na fé das pessoas. Tipo assim, a minha avó, ela tem uma pureza muito, muito linda, sabe? Eu chego na casa dela, ela ora por mim, sem falar nada e tipo, pronto. Então, eu acho que ainda tem pessoas muito puras levando a sua fé a sério. Mas as pessoas precisam entender que o meio gospel é um sistema, gente. Eu vim de lá, entende? Então, tipo assim, eu ganhei muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema. Tem muitas empresas. Então, as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Sim. Porque é muito sério, porque a pessoa que talvez que não tenha um tipo de acesso lá no Nordeste e a visão que um outro cantor gospel, por exemplo, tem aqui no Sudeste, ela nunca vai entender o que de fato está acontecendo, entende? Então é isso que as pessoas precisam entender. Sim. De repente ela está baseando numa boa vontade dela, sem ver que por trás tem uma máquina gigante trabalhando. Com certeza, né? Com certeza. É muito difícil isso, porque baseia a máquina toda na fé, de fato, de pessoas puras. Exato. E, né? tipo assim, eu não tô nem julgando se isso é bom ou ruim, mas existe. E as pessoas precisam se conscientizar disso. E você viu de perto? Muito, sim. E sua ficha já... Não estou indo para o inferno, declarou ela com firmeza em uma de suas entrevistas mais polêmicas, respondendo diretamente àqueles que afirmaram que sua transição seria uma rebelião contra Deus. Eita glória, ou seria fogo estranho? A reação do mundo gospel. Minhas anteninhas, essa parte aqui é delicada. A reação da comunidade cristã foi um verdadeiro terremoto espiritual e emocional. Muitos líderes optaram pelo silêncio. Alguns preferiram criticar abertamente. Outros tentaram demonstrar amor, mas com ressalvas. Ela virou manchete nos sites gospel, pauta em podcasts, assunto em grupos de intercessão. Teve quem chorou, quem orou e quem cancelou. Mas a pergunta que paira no ar é: como a igreja deve lidar com casos como o de ela? Com compaixão ou com condenação? Com acolhimento ou com exílio? E o que fazer quando o talento divino colide com escolhas que a teologia tradicional rejeita? O mistério da promessa. Muitos ainda se perguntam: mas como alguém que foi tão usado por Deus pode mudar assim? Outros respondem com um versículo: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11 versículo 29. E você, minha anteninha, o que pensa sobre tudo isso? Essa história toda de Jota, que hoje vive como Ela Viana, não é só sobre fama, não é só sobre polêmica, é sobre gente. Gente real, com alma, com dores, com conflitos, com sonhos e, acima de tudo, com sede de amor. A gente pode até ter opiniões diferentes, mas como corpo de Cristo, somos chamados a ter amor incondicional. E isso não é papo de crente Nutella, não. É bíblico. Lembra de João capítulo 8 versículo 7? Quando os fariseus queriam apedrejar a mulher pega em adultério, Jesus respondeu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra nela. Então, minha anteninha, será que a gente está com a pedra ou com o abraço? Fala, anteninha. Quero saber de você.
Você acha que a igreja errou ao se afastar da ela? Você acredita que os dons dela eram mesmo de Deus? Você acha que ela ainda pode louvar e tocar corações? Comenta aqui embaixo com respeito e sabedoria, porque esse canal é um lugar de diálogo cristão, e não de tribunal farisaico. Aqui ninguém quer ser juiz, a gente quer ser ponte, e não muro. E ó, sem mimimi e sem dedo em riste, viu? Vamos conversar como família da fé, como irmãos e irmãs que querem entender o mundo sem perder o temor do Senhor. Conclusão: onde está Deus nessa história? Muita gente se pergunta, será que Deus se afastou da ela? Mas a pergunta certa talvez seja, será que nós, como igreja, temos nos afastado de pessoas como ela? Curte, comenta, compartilha e ora também. Se esse vídeo te fez pensar, se te confrontou, se mexeu com sua fé ou até te deixou indignado, não tem problema. Isso aqui é para provocar reflexão. Então, curte esse vídeo se você valoriza discussões profundas como essa. Comenta aqui embaixo com respeito e deixa sua visão. Se inscreve no canal Antena Gospel porque aqui a gente não foge dos temas espinhosos, a gente trata com sabedoria, unção e aquele jeitinho brasileiro de ser crente com verdade e temor. Ah, e compartilha com aquele amigo que acompanhou o Jota lá na infância e hoje está sem entender nada dessa história. Minhas anteninhas amadas, fiquem na paz do Senhor, que excede todo entendimento. E lembrem-se sempre, onde há confusão, que a gente leve discernimento. Onde houver julgamento, que levemos compaixão. Onde houver polêmica, que haja luz. Até a próxima e como sempre digo, minha Antena Gospel segue ligada no céu e sintonizada na sua fé.